Talvez escrever seja a única maneira que me sobra para me livrar dessa cama. Se meu corpo continua preso, minha cabeça está solta. Ninguém a pega, ninguém a alcança. A cabeça é uma espécie de castelo em que a gente guarda nossas coisas mais íntimas. Essas coisas secretas que carregamos dentro da gente. Esses pensamentos que só a gente tem. Estou pensando nessas coisas quando me vem à cabeça uma frase que nas brigas com meus pais sempre gostei de repetir. Dentro de mim, ninguém entra. Como fico sozinho no meu quarto, pois não tenho irmãos para me distrair, conto histórias para mim mesmo. Ninguém pode se meter em minhas histórias, elas não pertencem a mais ninguém. Ninguém pode ouvir minhas histórias, porque eu não conto histórias para fora. Eu conto histórias para dentro. Boa noite. Este é um fragmento do livro Dentro de Mim, Ninguém Entra, que o Castelo escreveu a partir do contato com a obra do Arthur Bispo do Rosário. Ele, para mim, é também um ótimo exemplo da obra do Castelo como um todo, que revela uma busca pelo individual, pelo íntimo, pela experiência de cada um e pelo que não se vê. E não importa se é um romance como o Ribamar ou uma biografia como O Homem Sem Alma, sobre o João Cabral de Melo Neto, não importa também se é ficção, ensaio, biografia, se é como coordenador de oficinas literárias ou como criador de projetos de divulgação literária, eu sempre percebo o Castelo inquieto, insatisfeito com o que vê, sempre e continuamente indagando sobre o vínculo entre a literatura e a vida. Ler e escrever para ele são sinônimos e, na minha opinião, ele é, com certeza, um dos pensadores mais importantes do Brasil sobre os processos de leitura e os processos de escrita. É impossível esquecer a clareza e a precisão com que o Castelo revela esses processos, por exemplo, no livro A Literatura na Poltrona. Expor-se, entender que ler é também ser lido. Cada um lê com o que tem, lê com o que é, lê como pode. Não somos nós que analisamos a literatura, que a interpretamos. É ela que nos analisa e nos interpreta. É essa lucidez que o Castelo tem ao falar da criação literária e, de outro lado, do envolvimento do leitor com a literatura, que eu acho particularmente muito instigante. Para finalizar esse breve depoimento, eu gostaria de ler um parágrafo do prefácio do livro Inventário das Sombras. Sombra, espaço sem luz, escuridão, ausência. Esse é o lado da literatura que sempre me interessou, porque é nele que se explicita o elo entre o literário e o vivido, e é nele que a vida, ainda que de modo torto, falsificado e quase sempre invisível, se expressa nos livros. Traço aqui, de modo deliberado, retratos incompletos, parciais, aliás, como qualquer retrato, marcados pelas falsificações de perspectiva, por tudo aquilo que se exclui e despreza
e também pelos limites impostos pela moldura, pois foi essa fronteira nevoenta entre o que se vê e o que não se vê, e não a claridade chapada dos grandes painéis, que me moveu a escrever. Marcelo, obrigado pela oportunidade de voltar à obra do Castelo. Castelo, um abraço imenso. Obrigado por essa companhia generosa por tantos anos.